3 dias. A Bíblia diz que foi Deus que fez isso. Agradecer ao pastor, ele, sua família, por eles que auxiliam, pela recepção tão calorosa. Deus permaneça abençoando os irmãos. Feliz porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Graças a Deus. Abram as suas Bíblias no Evangelho escrito por Mateus. Eu relutei com o Espírito de Deus sobre este assunto que me veio ao coração hoje. Deus, o encerramento da festa. É isso mesmo que queres falar o teu povo. Não tem como fugir. Quando Deus quer falar um assunto, não tem como fugir. Mateus 19. Estamos falando de restauração. Quero falar de uma restauração na área familiar. Amém? Pastor, o senhor também prega na área de família. Não perguntou isso para mim. Pastor, o senhor também fala para a família? Eu disse, eu acho que pastor de igreja não pode ter um assunto específico para ele falar. Se é pastor da igreja e usa a Bíblia, tem que falar qualquer assunto que está na Bíblia, né? Não existe especificação, especialização em uma área quando se trata da pregação. A minha pregação, ela é completa. Mas não temos dons ministeriais, é a função ministerial de uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores, doutores. Essas são funções ministeriais. Na administração, ela é completa, ela é a palavra. Paulo disse a Timóteo: pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. É engraçado que no livro de Eclesiastes diz que tudo tem um tempo determinado, né? Mas para pregar a palavra não, é a tempo e fora de tempo. No final do culto, os irmãos podem procurar ali, o irmão voltou para nós hoje. Ontem houve um pequeno desencontro, os irmãos estavam procurando material e não conseguia apresentar para os irmãos. Mas hoje, uma apostila bem simples, fiz bem pequenininha, que você pode carregar na Bíblia. É um manual, um livro que está sendo lançado, esse que vem, está na mão. Eu fiz um protótipo de uma das partes do livro sobre curso prático para obreiro, preparado para toda a boa obra. Aqui para obreiros e obreiras, ensinando o que são as funções ministeriais no modelo episcopal, para a Assembleia de Deus. Falamos para os irmãos da Assembleia de Deus, mas para outras igrejas de modelo episcopal também vale. Falamos da postura, desde a recepção na porta da igreja, ao se arrumar, se organizar, desde o comportamento diário do obreiro, da obreira, diácono, diaconisa, missionário, a sua conduta ministerial. E também temos aqui dicas para quem quer aprender a dirigir um culto de doutrina. Falo sobre a ordem dos cultos, as coisas encaixadas, a organização, o equilíbrio entre o momento do louvor, o momento da palavra, para um trabalho não prejudicar o outro e dar tudo certinho no final. Nós falamos sobre isso, falamos também sobre dirigir de oração, doutrina, como dar uma palavra no funeral, os irmãos aqui. E uma irmã falou comigo, disse: pastor, eu quero aprender porque eu fui num velório de um membro da família e lá o padre estava fazendo uma reza e o padre disse: tem algum evangélico aqui? Ela disse: eu levantei a mão, era eu o evangélico. O padre disse: quem dá uma palavra representando os evangélicos? E ela disse: eu tremi na base para falar ali, eu quero aprender. Então você pode passar por essas situações, nós a orientamos em tudo, da bênção apostólica e tudo isso. E também temos 2 DVDs de mensagem. Quero que você passe ali, leve um DVD hoje. No final, eu não quero que você deixe nenhum para me levar para cá. Você me leve em luz e receba a bênção de Deus. Amém? Passe lá e veja o que você pode fazer. Deus vai falar ao seu coração a necessidade. Você estará ajudando a nós pregarmos a palavra cada vez mais. Temos uma apostila de mensagem bíblica doutrinária, mensagem assembleana.
Assembleano é igual massa de pão. Quanto mais bate, mais ele cresce. Amém? Diga aqui do seu lado, você é pentecostal. É você. Diga assim, então me dê um sinal. Aperte o cinto que o negócio vai ser forte. É o que Deus deu. 19 de Mateus, versículo 3. Vou ler a partir do 3. Então chegaram ao pé dele, Jesus, os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por algum motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? Diga macho e fêmea. Macho e fêmea. E disse: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse ele: Moisés, por causa da dureza de vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. O assunto que o Espírito Santo me orientou a falar nesta noite é sobre casamento. Diga casamento. Casamento. Falarei para os casados e para os que não são casados e querem casar. Meus irmãos, o assunto do casamento é muito interessante e muito necessário em nossos dias. Temos que falar. A igreja onde eu sou pastor, eu denomino o culto de domingo à noite culto da família. Todos os domingos eu trago uma palavra direcionada à família. O assunto do casamento é um assunto importantíssimo na Bíblia. Tem um valor magnífico, é uma instituição divina. Veja que a pergunta aqui é outra. Eles fazem uma pergunta capciosa, uma pergunta que é mais uma armadilha do que uma pergunta. A Bíblia diz que eles chegaram a Jesus tentando, ou seja, armando uma cilada. Há pessoas assim que eles perguntam alguma coisa a você, mas não é porque eles querem saber, eles querem que você diga uma palavra que eles possam te incriminar. Assim, todas as vezes, há pessoas que vêm a você para falar alguma coisa sobre a vida de alguém, vai sabendo disso, daquilo, e se você falar, ele vai procurar aquela pessoa e dizer que você estava falando dela. São pessoas que têm uma maldade muito grande no coração. Eles vêm aqui querendo perguntar ao Senhor, tratando como mestre, querendo saber, mas armando cilada, querendo colocar em dúvida a pessoa de Jesus diante do povo. Quando eles vêm fazer essa pergunta, eles querem jogar Jesus contra a lei, contra Moisés e contra o próprio Herodes, que era administrador naquela época, que vivia uma vida de adultério. Mas a pergunta feita tem uma resposta totalmente diferente. Eles querem perguntar sobre o divórcio, perguntam ao Senhor sobre o divórcio. Era a pergunta que corria na época, era divórcio. Pode repudiar a mulher por qualquer motivo, sim ou não? O contexto cultural era muito grande nessa época.
a questão sobre o divórcio. Havia dois rabinos famosos, um tinha um conceito bem liberal, que o homem podia repudiar a mulher por qualquer motivo, e esse qualquer motivo era coisas banais do dia a dia. Mas já tinha outro que era bem radical, que dizia que não podia repudiar por motivo algum. E a questão sobre o divórcio era muito grande, como é nos dias de hoje. Há pessoas que nos procuram para fazer perguntas, que estão vendo algumas situações familiares. Eles querem saber mais sobre o divórcio do que sobre o casamento. E Jesus deu mais atenção ao casamento do que ao divórcio. É magnífico isso? Em Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz: venerado seja entre vós o matrimônio e o leito sem mácula. Ou seja, o casamento deve ser venerado, honrado, respeitado, homenageado. É muito sério esse texto. E eles perguntam sobre divórcio, mas eles respondem sobre casamento. E nós queremos falar sobre casamento. Existe uma crescente muito grande no número de divórcios nos dias que nós vivemos. E não é só um privilégio do Brasil, é no mundo todo. Os Estados Unidos é o país campeão de divórcios. Mas o mais preocupante é que no meio cristão, no meio dos crentes, também está crescendo o número de divórcios. E pesquisas nos Estados Unidos dizem que em alguns lugares o número de divórcios entre pessoas crentes já está igualando ao número de divórcios entre pessoas não crentes. O Brasil também tem crescido muito. Crescido muito. E as pessoas têm pesquisado, têm se envolvido para descobrir por que isso está acontecendo. A igreja tem se empenhado muito em trabalhos de família. Você encontra hoje culto para os casais, encontro de casais, culto para as mulheres, culto para os homens, culto de princesas. Esses dias eu vi um convite na internet: venha participar do culto cor-de-rosa. Eu disse: que será isso? Mas temos hoje essas novidades em nosso meio, que a igreja está tentando, e a Assembleia de Deus, que não era tão inclinada nesta área, agora tem se inclinado muito, porque está vendo a necessidade de falar para a família, de trabalhar com a família, de restaurar a família. E nós vemos aqui este momento que estamos vivendo, parecido com esse contexto bíblico. O divórcio, apesar de tantos encontros de casais, de tantos pregadores para a família, que hoje virou status: eu sou pregador para a família, sou terapeuta familiar. Esses dias eu estava numa igreja e não me deu um cartão: pastor, quando precisar, aí estava escrito o currículo dele: pregador na área da família, terapeuta familiar, terapeuta sexual. O que será isso? Terapeuta sexual? Era o currículo do rapaz. Então eles têm se envolvido cada vez mais, e o número de divórcios tem crescido. Eu fiz minha pesquisa particular para descobrir por que tem crescido o número de divórcios no nosso meio. Encontrei pelo menos 3 coisas. Primeiro, nós, pastores, isso em geral, temos falado pouco sobre o assunto em nossas igrejas. Temos falado pouco, em alguns lugares não tem se falado nada. Por que isso? Porque nós somos humanos e o nosso lado psicológico nos tortura muito. Então o pastor conhece a maioria dos membros da igreja e conhece aqueles que passaram por uma situação de divórcio na vida, que estão ali congregando, e às vezes ele fica com medo, temeroso de falar, e aquela pessoa não entender e não ficar mais ali na igreja. Isso acontece muito, então é melhor não falar. Por isso que eu louvo a Deus que não sou daqui, eu não conheço a maioria dos irmãos, eu não conheço os irmãos, então o que eu falar você pode louvar a Deus que saiu do coração de Deus para você. Não venho acusar as pessoas que passaram por uma situação dessa, porque eu sei que ninguém casou para se divorciar. Divórcio é um acidente. Por isso eu ensino que Deus odeia o divórcio. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Está na Bíblia. Não tem como fugir. Deus abomina o divórcio. Por que Deus odeia o divórcio?
divórcio é batalha. Eu já vi pessoa convidar para a festa de noivado, para a festa de casamento. Mas você já recebeu o convite para a festa de divórcio? Olha, dia tal vai ser o nosso divórcio, vai ser alegria. Não é. Divórcio é guerra. Divórcio é sentimentos dilacerados. A família toda sofrendo. Se você pegar uma folha assim, de papel sulfite, passar super bom de uma na outra e colar, e você tentar descolar, você consegue descolar, mas fica pedaço dessa nessa e pedaço dessa nessa. A pessoa divorciada não pode morar no Japão e a outra ficar aqui, mas ela leva um pedaço da alma da outra para o Japão e a outra tem um pedaço da alma dela aqui. É guerra. Então Deus odeia o divórcio. Toda vez que você pensar no divórcio, você lembra disso. Deus odeia o divórcio. Deus não odeia o divorciado, porque cada um será julgado, cada um dará conta a si mesmo a Deus. Eu não sou Deus para conhecer a situação de cada um. Divórcio pode ser um acidente. Eu não saio de casa dirigindo meu carro para me acidentar, mas eu posso sofrer um acidente. Mas tem que ser um acidente. Se tivesse tempo eu ia explicar para você isso, mas não vou falar sobre divórcio. Então, primeira coisa, temos falado um pouco sobre o assunto, porque às vezes, com medo de ofender alguém, ele chama de dar um grito que pode alertar muita gente numa noite só. Meu pai dizia, por falta de um grito, vai-se embora uma boiada. Então, se você passa por uma situação dessa, eu não estou lhe criticando, mas eu quero avisar os outros que o divórcio não é a melhor saída.